Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Taesa. Sim, Taesa 4 e 11 serão aqui contempladas para vocês na parte técnica, nos fundamentos, tese da empresa como um todo. Pois bem, pessoal, quais serão as pautas do vídeo de hoje? A gente vai falar sobre quem é a Taesa hoje, vou chamar a atenção aqui para vocês das concessões, porque é ali algo que chama bastante atenção para o médio prazo, para a geração aí que quer investir na Taesa por 10 a 15 anos, é importante olhar para essas concessões e para os novos lotes arrematados e os seus deságios um pouco perigosos, aí, muito competitivo, tá? Esse setor ou subsetor de energia elétrica, a transmissão. Vamos falar sobre dívida, que aqui é o tendão de Aquiles, que a gente pode ter uma diminuição de dividendos no curto prazo. Eu vou tentar explicar para vocês do porquê, os projetos, enfim, que ela tem ainda um dispêndio de capex grande. De olho nas debentures, é uma empresa que está conseguindo e sempre conseguiu se capitalizar de maneira barata, pessoal, mas ainda assim ela tem bilhões e bilhões aí para dispendiar já aprovisionado de dívida em relação aos projetos que estão entrando em operação e os que ainda vão entrar. Então o pipeline dela é robusto, aumentou bastante e até por isso que a alavancagem dela hoje está acima dos 3, uma projeção até acima dos 4 para 2024, eu vou chamar a atenção do payout, que está muito acima de 100%. E falando em payout, a gente vai para os múltiplos, preço justo de Graham e também os dividendos. Como é que está aqui o preço teto, a evolução dos dividendos e as principais datas cortes. Terminamos com valuation, e aí eu vou comparar ela tanto com o IMAB ou com o título de IPCA+, de 10 a 25 anos, né? O índice TBR, CDI. Vamos ver se ela bateu todos esses índices e como é a correlação dela com o Ibovespa, tá? E com o próprio IMAB e CDI, para vocês também terem uma noção de composição de portfólio, tá? Vocês que são fãs aí do Markowitz, sempre tentando buscar um portfólio entre as empresas que você investe com correlação negativa, né? Por fim, análise técnica, pessoal, Taesa 4. Posso até pular para Taesa 3, se tiver alguém aqui que investe na Taesa 3, deixe nos comentários, mas eu comento sobre Taesa 4 e Taesa 11, certo? Feito isso, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, pessoal, de maneira periódica em relação à Taesa, especificamente 2 vezes por mês é mais ou menos o número de vezes que eu compartilho atualizações da Taesa, porque vocês viram que todos os vídeos meus têm ali a construção do cenário macro, fundamento, valuation e aí análise técnica. E na análise técnica às vezes demanda atualizações mais rápidas ali, que não são trimestrais como os resultados, certo? Então é normal você enxergar aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, as ações sendo atualizadas mais de uma vez ao longo do trimestre vigente. Tá? O resultado corporativo mais recente que nós temos da Taesa, pessoal, é o terceiro TRI. O quarto TRI vai ficar para a primeira semana de março, se não me engano, está ali agendado para dia 6 de março. Então tem um tempinho até lá. Aqui, esse slide, pessoal, é a foto da Taesa no momento atual. Então são 43 concessões, todas elas em transmissão. Bem verdade que 2020 para cá, 2021 para cá, nós tivemos aí uma super competição em todos os leilões, não só os envolvendo transmissão, mas também aqueles que envolvem distribuição e geração. Não está fácil, geração está estagnado por hora, né? Não temos ali a parte, pelo menos, grandes leilões acontecendo, está mais conectado ali com projetos renováveis, eólicos e fotovoltaicos, mas na parte de transmissão e distribuição está caro. Tá? Então o que o mercado está fazendo conta? Não só em relação à Taesa, mas a Alupar também ganhou um lote, arrematou um lote no final do ano passado, a Transmissão Paulista a mesma coisa, Transmissão Paulista com 6 bi aí para ser dispendiado nos próximos anos, Taesa olhando ali para bons bilhões também, uma alavancagem já alta, talvez Taesa entre as 3 transmissoras, né? Alupar, Isacetep e ela própria, eu acho que é que pior gere o seu capital, talvez, ou pior está fazendo gestão do capital atual, né? Porque a alavancagem realmente deu uma despontada bem grande e ela ainda tem bastante dispêndio de capital no futuro. Parte boa é que alguns projetos já estão entrando em operação e isso até ajudou bastante o seu resultado regulatório do terceiro trimestre. Então eu vou comentar sobre esse resultado, sem dúvida nenhuma, no filme ali, quando eu mostrar a DRE. O que a gente tem que colocar aqui em questão, pessoal? Quando nós entramos no site da Taesa e pesquisamos ali o vencimento das concessões, boa parte, aqui mais da metade, vence entre 2030 e 2039. Tá? Então, para você investidor até 2030, mundo tranquilo. E a Taesa deve se capitalizar muito bem, se financiar também muito bem. Não acho que vai vir follow-on, muito provavelmente é debentures. Tá? Então, se você não quiser investir na empresa, invista na debenture. Tá? Ela tem aqui as informações de quanto está pagando, de como é a capitalização em debentures, né?
em debêntures, já mostro para vocês já, mas é um setor filezaço de energia elétrica, tá? Que é o segmento de transmissão. Porém, a Taesa, no ciclo de investimento, pessoal, tá com bastante projeto em construção, são os verdinhos aí, tá? E isso, para o investidor de Taesa, vamos dizer assim, de 2018, 2017 para cá, ele está mal acostumado, tá? Porque a Taesa foi uma empresa muito madura ao longo dos últimos 10 anos e que nos últimos 5 acelerou os leilões, os arremates e os investimentos, tá? Isso faz com que você olhe para a alavancagem e comece a se assustar um pouquinho, né? Acima dos 3, um payout muito acima de 100%. Então, ali, uma empresa que se alavanca, mas está aumentando dividendo, está aumentando a alavancagem e dividendo. Isso, geralmente, se fosse uma empresa, por exemplo, de economia real mais voltada a setores cíclicos, como construtora, por exemplo, você já seria um prenúncio de algo ruim. Mas como ela é uma empresa em um setor estável, tá? E com previsibilidade, o mercado manda bala e as ações estão subindo, inclusive mais do que eu achava que subiriam no curto prazo. Já falo para vocês na análise gráfica. Inclusive, na análise gráfica para todas as transmissoras, eu tenho ali um cenário muito mais pessimista, em resumo, né? E na maioria das vezes que eu comento com vocês, do que otimista. E de 2021 para cá, desde o advento aí da inflação dar uma estilingada, essas empresas consistentemente vêm batendo. O que eu vou levantar a tese aqui, pessoal, para vocês é o seguinte, olhando para o quadro de dívida da Taesa, e não é só para a Taesa, tá? A única crítica específica que eu faço para a Taesa é só gestão de caixa, ali, gestão financeira, de capital, né? Especificamente de capital, que não é o mais bacana do mundo, tá? Ela realmente está numa alavancagem muito alta e até para não descontentar os seus acionistas, aumentou dividendos. Eu não esperava um aumento de dividendos. Acho que isso é mais interessante falar do que o aumento dos preços da cotação. Eu fui acionista da Taesa ano passado na minha carteira tática. Tá? A Taesa hoje está com 3,7 de dívida líquida EBITDA, tá? E um custo da dívida em 4,5. Tá? Se nós olharmos para o custo da dívida e o quanto que é a taxa de retorno, interna de retorno dos novos lotes arrematados, pessoal, está muito parecido. Está muito parecido. Tá? Então nós temos hoje as empresas, não só a Taesa aí, tá? Mas boa parte das empresas, principalmente nos leilões de transmissão, que estão extremamente competitivas, tá? A taxa de retorno é quase que nula. Tá? Então a gente deve ver em algum momento, pessoal, caso não tenhamos facilidade em cortar juros, vamos dizer assim, para além dos seus 9%, 8%, 8% eu acho que é o mais legal, né? Que é o piso aí da Faria Lima. Essas empresas terão dívidas robustas para uma entrada de um retorno, né? Não tão atrativo assim, meio que no 0 a 0 ou com muito pouco retorno. Então toda essa margem gigantesca, que é ótima quando a gente olha para a DRE, né? Nós vemos ali margens muito exuberantes, principalmente ao longo da década, no início da década, tá? Dos anos 2010 para frente, né? Na Taesa aqui o caso era de 60%, 55%, 64%. Tá? Essa margem ela tende a ser um pouquinho mais comprimida, tá? Porque a inflação voltou aí a patamares mais estáveis e até abaixo ali de uma média que fica entre 4,75 e 5,25 pós-plano real. Sempre mostro esse gráfico para vocês, gráfico macro, né? Então, pelos reajustes está abaixo e nós temos um custo de dívida ali, de certa maneira, empatando com o retorno dos projetos que estão sendo vencidos por essas companhias, os leilões. Tá? Então, está sendo muito bom para a infraestrutura, para o governo, sem dúvida nenhuma. São bons preços que ele está implantando ali, bons deságios, colhendo as concessões que o governo está liberando. Tá? Para as empresas, pessoal, o que eu vejo para o futuro? Só uma diminuição da bonança, tá? Porque de fato a competição está muito grande. Deixe nos comentários se você concorda comigo. Isso aqui, pessoal, não é para até 2030. Tá? Até 2030 a Taesa está tranquila, creio. Tá? Tem um cenário muito mais bacana, porque as concessões em operação têm retornos muito mais agradáveis. Tá? Então, acho que o analista ou o investidor, pessoa física, que quer analisar as empresas de concessão, principalmente as empresas de energia elétrica, o nosso grande trabalho agora, pessoal, é olhar como fechou a concessão que está vencendo agora em 2030, quais eram os termos e como estão sendo fechadas as concessões novas que estão entrando em operação. E essa diferença talvez impacte, tá? Principalmente a realidade de dividendos, beleza? Eu chamo a atenção da Taesa que ela está pagando acima, tá? De 100% do payout.
tá? E tem uma alavancagem que cavalgou e tem ainda projetos para entrar em operação. Vocês viram ali que boa parte do primeiro slide ali tem verdinhos aqui, projetos em construção, isso vai demandar capex. Os que entraram em operação têm debêntures vencendo. Então, essa é no estudo do analista, pessoal. É olhar aqui para o Ananaí, para o Pitiguari, para o Tangará, para o Saíra, tá? E comparar com as concessões que já estão vigentes. E qual é ali o deságio, né? Qual a diferença da rentabilidade de um projeto feito há 10 anos atrás para o projeto atual, tá? Já que nós temos, e eu mostro para vocês, vira e mexe, né? A inflação meio que estável pós-plano real, e nós estamos ali muito mais próximos realmente da estabilidade hoje, né? 4,62, 4,75, 5,25, deve ser uma banda de estabilidade dessa inflação, depois aí de todo o susto que a inflação trouxe para o mundo, né, pessoal, não só para o Brasil. Acredito que os bancos centrais e as economias aí, fiscal e monetário, eles se conversem mais na próxima década, nos próximos anos, perdão, e nós tenhamos aí uma década de juros neutros. É isso que eu imagino. Então, década de juros neutro é bom para esse setor, sem dúvida nenhuma. Qual é o problema? São os novos contratos, os novos leilões que estão realmente duros ali. É a competição muito grande. Tem espaço, pessoal, para crescimento? Muito. O Brasil precisa de muita infraestrutura, também de transmissão. Mas a bonança dos últimos 10 anos, né, o Mar Azul, agora já está um pouco mais povoado aí para quem gosta das analogias de competição de mercado. Taesa hoje, pessoal, 11 vezes lucro, 6% de dividend yield. Aqui eu tomaria cuidado. Tá? Esse dividend yield, pessoal, eu tomaria cuidado porque o payout está acima de 100%. Só isso. Tá? No valor nominal ali, eu ficaria curioso. Tá? O ROIC de 10 e a alavancagem subindo. Né? Alguns sites aqui está acima de 4, 4,55. Beleza? Preço justo de Graham, pessoal, está em R$ 37,98. Tá? R$ 37,98. Quando a gente coloca B3 units aqui para a gente pesquisar qual é a composição da Taesa 11, pessoal. A composição da Taesa 11 vai lá para duas ações preferenciais e uma ordinária. Tá? Então, para saber o preço justo da ordinária e da preferencial, basta dividir por 3 a do site do Scanner Pro, tá? Que eu tenho aqui. Então, o preço justo é R$ 37,98, manda a bala por 3. Tá? 37,98, divide por 3. Aqui está o preço justo da sua ordinária TAE 3 e também da TAE 4, certo? Feito isso, a gente cai aqui para os dividendos. Então, os dividendos de novo, 2023... uma diminuição bem forte em relação a 2022, de 12,77% caiu aqui em 2023 para 7,46% líquido, mas acima de 100%, tá, pessoal, de payout. Então, há necessidade dos projetos em operação darem um bump, um ramp-up nos resultados da Taesa para ela manter esse dividendo. Eu vou colocar a média líquida dos últimos 5 anos, pessoal, está em R$ 3,34, tá? R$ 3,34. Tá? Então, vou colocar a média líquida dos últimos 5 anos, 3,34, fazer por ela, começar por ela. Vamos para R$ 55,66 para a Taesa 11 e para a Taesa 3,4, preço teto R$ 18,50, beleza? Então aqui é a média líquida. Qual é o problema de pegar uma média líquida de 5 anos, pessoal? Apesar de eu suavizar, tendo aqui 2020 e 2019 praticamente também contabilizados, nós pegamos o principal ciclo de inflação, que foi 2021 e 2022. Tá? Então é um dividendo robusto, tá? Porque a inflação, os reajustes foram robustos nessa época. Então eu acredito que pegar a média mais estável aqui entre 2,19, acho que 2,19 e 2,9, tá? Seria ali o mais coerente. Tá? Então Bruno, de novo, pessimista em relação ao dividendo de 2023, acreditando numa queda, mesmo com queda de juros, mesmo com o macro ajudando, né? Juro real diminuindo, pessoal. No caso específico da Taesa, olhando para a alavancagem, a não ser que venha um follow-on, tá? Olhando para a alavancagem, eu não vejo as debêntures aliviarem, tá? Não vejo debêntures aliviarem, então o dividendo deve cair. Vou colocar 2,20, tá, pessoal? Vou colocar 2,20, certo? R$ 36,67. Hoje as ações estão negociando a R$ 36,63. Então a Taesa está justa ali para uma média de dividendos que eu julgo ser 2,19 líquido, tá bom, pessoal? 2,20 líquido, tá? Você na Taesa 13,4, tô falando de 12,22. R$ 12,26, a Taesa 4 negocia hoje, falo com vocês dia 7 de fevereiro. Então tá justa, tá no teto por dividendos e no valuation tá um pouquinho acima. Então Brunão, por ser analista, e aqui é muito melhor ser investidor do que analista, né, para você sobreviver tranquilo, como analista eu falaria, pessoal, só compra menos. Tá? Por causa do desafio, dos vencimentos daqui a 10, 15 anos? Não, a não ser que você queira investir por mais do que 10, 15 anos. Mas pelos desafios que a Taesa vai apresentar na rentabilidade mesmo.
Tá? E na diminuição possível de dividendo no curto prazo, pode trazer uma desvalorização nos preços e você comprar mais barato. Vale a pena investir na Taesa por longo prazo? Sem dúvida nenhuma. Só quero tentar expor aqui para vocês, nesse conteúdo específico, que apostar, especular numa queda da Taesa no curto prazo é bem factível. Tem alguns pontos aqui que você consegue de maneira objetiva dizer que, olha, tudo bem, ela deve ajustar os preços em algum momento. Então, o EV/EBIT dela, pessoal, está no seu maior patamar da última década. Tá? Então, a média é em 6, estamos caminhando para 11,5. Beleza? Feito isso, bateu todos os índices, pessoal. Agora eu estou incorporando aqui alguns novos índices para vocês. Então, tanto o IMAB, índice ETF aí de IMAB 11, né, ETF de inflação, como o ITBR PCA 10 e 25 anos. Eu vou adicionar um ou outro, tá? Ou os dois. E a Taesa bate todos. Tá? Bate tanto o IPCA longo quanto o CDI, tá? Quanto o Ibovespa. Então a Taesa aqui de 2016 para cá subiu 295%, o Ibovespa 140%, o ITBR 125% e o CDI 86%. Qual é o problema aqui, pessoal? O tempo, né? 2016 para cá, quando a Unity foi criada. Então, né, tudo subiu de 2016 para cá, beleza? Então acho que não é um bom prenúncio aqui, mas ainda assim, em momentos de estabilidade do Ibovespa, que foi 2021, por exemplo, a Taesa bateu todo mundo, tá? Todo mundo. Qual a diferença, pessoal? É que ela aproveitou a gordura que fez em 2017, entre 2020 e 2021, com a inflação. 2022 ela lateralizou e aproveitou essa gordura para rentabilizar melhor, tá? O que eu vejo da Taesa em relação ao Ibovespa é que a correlação é muito parelha, não tem correlação negativa. Taesa e Ibovespa, pessoal, estão em 0,38. Se você quer investir na Taesa para diferenciar, tá, a Taesa do Ibovespa, de um BOVA 11, ela não é muito indicada. Tá? Por quê? De 2012 a 2024, a correlação é 0,38. Você tem que buscar aqui o mais próximo de -1 possível. Tá? O mais próximo de -1 possível. Ela tem uma boa correlação, ou começa a ser um pouco díspare em relação ao CDI, tá? De 2012 para cá, mas ela tem uma correlação positiva em relação ao Ibovespa. Então, se você quer a Taesa para diversificar um investimento, por exemplo, no ETF BOVA 11, não seria muito indicada a Taesa ali, tá? Ela não tem uma correlação negativa bem interessante, aguda de -1, não. Ela está ali no 0,38. Então, a correlação dela, para minha surpresa até, não é tão diferente, não é tão díspare em relação ao Ibovespa. Pessoal, convido vocês a visitarem o canal, porque eu postei sobre Engie, que eu tenho posição recentemente, ontem. Postei também aqui do pessoal de energia elétrica. Postei sobre a Celesc, tá? Para quem pediu, e também sobre a Copel, tá? Então, se vocês gostam de energia elétrica, deem uma visitada aí na nossa página aqui do canal no YouTube e você vai ter acesso a esses vídeos. Taesa 4, pessoal, vamos lá. Pragmatismo no gráfico, pessoal, não tem quase que nada a ver com o ceticismo, talvez, que eu estou para valorização no curto prazo da Taesa. Então, eu vou colocar o alvo para vocês 13,65, 13,32 para a Taesa 4, tá? E os principais descontos aqui até o resultado, ou até mesmo pós-resultado, 11,60, 11,46. Taesa nesse momento rompendo máxima histórica e a grande probabilidade é de rumar para os 13,30, 13,63. Tá? Então, um investidor de longo prazo, eu estaria comprando menos agora na expectativa de algum momento nos próximos 3 a 6 meses dela voltar aqui ao menos ao 11,60, 11,46. Certo, pessoal? Essa é a única tática que eu colocaria para vocês, tendência de alta ainda tranquila. Tá? Quando a gente vai falar sobre Taesa 11, mesma coisa, pessoal. Então, ela rompe a estabilidade, tá? Em que o Bruno aqui achava que iria continuar por mais um tempo, apesar do macro ajudar, a estabilidade nesse primeiro trimestre eu consideraria que vai continuar. Bom, por hora tá, entre aspas, continuando, só que vejam aí, né? Tá na máxima ali, né? Histórica. Então, os descontos da Taesa 11 estão em 34,70, 34,30, tá? Lembrando que o preço atual é o preço teto para os R$ 2,20 líquidos por ano, em média, se você assim espera para os próximos 5 a 10 anos. Alvo, pessoal, onde eu compraria menos a Taesa, ou até especularia, talvez uma put, tá? 39,94, 40,81, beleza? Não acredito que os prêmios para vender call sejam interessantes da Taesa, posso estar enganado, tá? O desconto, o crash, pessoal, 28,88, 28,30. Então eu vou trabalhar com essas 3 faixas para a Taesa, tá? Nada mais, nada menos no meu gráfico. Então eu, como investidor de longo prazo, se eu fosse da Taesa, o que eu faria nesse momento, pessoal? Eu compraria menos. Então eu tenho R$100, eu tenho R$1.000, eu compraria agora 500, 600, tá? E deixaria 400 cadastrados aqui, tá? Enquanto rende num CDI+, tá? Enquanto rende aí num título
de rentabilidade com liquidez diária, por exemplo, tá? Então, essa seria a principal estratégia. Não estaria comprando o meu poder total na Taesa, certo? Não estaria nessa perspectiva, porque eu tenho a especulação, acredito na especulação que ela cede em algum momento até julho, vamos assim colocar, até agosto, tá? Aos 34,70, 34,29. Então faz sentido eu economizar para minha previdência R$2, exatamente R$2 do preço atual. Se isso faz diferença para você, show. Se não, pessoal, manda bala, o aporte está liberado. Qual que é a consciência que eu quero trazer para vocês aqui na Taesa, pessoal, já finalizando o vídeo? É que está disputado o setor de transmissão especificamente, os novos leilões estão sendo arrematados com deságios gigantescos, tá? 40+%. E quando faz a continha lá de TIR, né, a Faria Lima faz para a gente, não precisa se preocupar em fazer, isso sai nos jornais, etc., a gente consegue perceber que a TIR está pequenininha, né? 5,5, 4,5, tá? E a capitalização em debêntures, se vocês viram, o custo da dívida da Taesa está entre 4,5 e 5. Tá? Então, assim, é uma rentabilidade quase que nula entre captação para investir, porque está alavancada, precisa captar, e projeto em operação, mão na massa, né? Vai rentabilizar a mesma coisa que você teve de custo para viabilizar o projeto. Enfim, esse é o único ponto. E o segundo, 2030 para frente, pessoal, até 2039, vencem boa parte, mais da metade das concessões da Taesa. É uma nova Taesa a partir de 2030. Tá? Vai precisar ficar de olho nas renovações ou não dessas concessões. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.